Olá, esse é provavelmente o nosso último vídeo trabalhando nesse projeto aqui do site do Visual Studio Code. E nesse último vídeo eu quero mostrar para vocês um último recurso que a gente vai usar bastante em CSS, que é o recurso de Media Queries. Para que servem Media Queries? Media Queries elas são usadas geralmente para a gente aplicar regras de estilo específicas para configurações específicas. Em que sentido configurações específicas? Por exemplo, é possível que a gente aplique algumas propriedades de CSS, alguns valores de CSS específicos para alguns elementos de uma página, baseado no tipo de dispositivo que está visualizando aquela página naquele momento. Então, por exemplo, eu posso definir um conjunto de regras de estilo que são utilizadas por padrão numa página e definir algumas outras regras que só são aplicadas se eu estiver acessando aquele conteúdo a partir, por exemplo, de um dispositivo móvel ou, por exemplo, a partir de um dispositivo de impressão ou um dispositivo monocromático, né, como, por exemplo, o Amazon Kindle, que não tem cores, né? Ela é uma tela monocromática, preta e branca. Então, as media queries elas são usadas para isso. São muito importantes para a responsividade, porque como a ideia da responsividade é a gente conseguir construir nossos projetos de modo que eles se adaptem não só a tamanhos de telas diferentes, mas tipos de dispositivos diferentes, porque a navegação em dispositivos diferentes é diferente, né? Não é só o tamanho da tela que muda. Então, essas media queries elas vão ser bastante úteis para a gente conseguir construir projetos responsivos. E junto a esse conteúdo de media queries, a gente vai ter um pequeno detalhe para implementar aqui nesse projeto, que já nos leva para o nosso próximo conteúdo, que a gente começa hoje, que é o conteúdo de JavaScript. Mas vocês já conhecem a linguagem JavaScript, né? O que a gente vai usar aqui são os recursos de manipulação do DOM. Eu vou explicar para vocês mais para frente o que é o DOM, né? Mas basicamente utilizar o JavaScript para manipular os elementos da nossa página. Como que a gente vai fazer isso, né? Ao fim desse vídeo, eu espero que a gente tenha um projeto, né? Tenha no nosso projeto essa aparência aqui. Vocês vão ver que eu fiz algumas alterações no código inicial, vou falar para vocês já já o que foi. Mas, por fim, né? No fim das contas, o que a gente espera obter aqui? Vamos adicionar aqui um botãozinho para obter um menu. Esse menu ele vai ser exibido nessa forma, né? Vai ser um menu retrátil que o usuário pode exibir e ocultar a qualquer momento. E além desse recurso, né, dele ser um menu retrátil, ele vai ser um menu que observem aqui como que ele fica quando a gente está em telas maiores. Vou levar a largura da minha tela para 610 pixels e vejam o que aconteceu com o menu. Ele ficou aqui em sentido horizontal e não mais vertical, certo? Isso aqui é uma media query entrando em ação. Se vocês estiverem atentos, esse conteúdo aqui também, ó, ele deixou de ser exibido de forma vertical para ser exibido em forma horizontal. Além disso, essa imagem aqui ela também passou a ser exibida, né, num tamanho maior. Vejam que conforme eu vou diminuindo, prestem bastante atenção aqui na largura da tela, quando eu diminuo abaixo de 600 pixels, o conteúdo volta a ser exibido em formato de coluna, a imagem diminui e o meu menu fica retrátil novamente, certo? Então, a gente vai utilizar Media Queries e JavaScript para dar esse efeito. Vamos passar passo a passo de como chegar a esse resultado aqui, certo? Então, ó, em relação ao último vídeo, eu fiz algumas pequenas alterações no projeto, mas visualmente o que está mais perceptível é o seguinte: esse conteúdo, essas três caixinhas aqui de download, elas estavam sendo exibidas na horizontal. Eu deixei na vertical porque quando a gente tem uma tela menos larga, né, eu estou numa tela aqui de 360 pixels de largura na viewport, quando a gente tem uma tela pouco larga, exibir os conteúdos em linha, um ao lado do outro, pode não ser uma boa ideia. Embora a gente estava conseguindo exibir os três e ficava num formato agradável, mas eu mudei para que a gente pudesse justamente alterar isso quando fosse para uma tela maior. Fica mais fácil da gente entender a utilidade da viewport aqui, das media queries.
Aqui embaixo também o nosso rodapé, né? Centralizei o conteúdo dele na vertical, deixei ele flex também, assim como os outros elementos, e aí utilizei Justify Content para centralizar aqui na horizontal e o Align Items para centralizar na vertical, certo? O que a gente vai fazer aqui no nosso projeto? Antes de começarmos a escrever código, eu quero mostrar para vocês algumas alterações que eu fiz, né, em relação à organização. Se vocês tiverem ainda acesso ao código anterior, vocês vão perceber que eu simplifiquei um pouco algumas regras, né? Aqui, na forma que a gente foi escrevendo semana após semana, algumas regras ficaram duplicadas. Então eu peguei todas as regras que estavam duplicadas, apaguei essas duplicidades e procurei centralizar o máximo possível do que era, né, possível de se centralizar. Né? Deixei todas as regras que eram comuns juntas nos mesmos lugares para a gente dar uma enxugada aí na quantidade de código. Vocês vão perceber aí, quando pegarem o projeto, que aí entre a linha 40 e a 48 eu juntei, né, algumas coisas que estavam em seletores diferentes, e aqui a gente tem agora regras que valem tanto para o header quanto para o section e o footer principalmente, que estava separado lá embaixo. Nós tinha definido um seletor só para ele, para definir ele como centralizar o texto, não me lembro exatamente como estava antes, mas trouxe tudo para o mesmo lugar, para a gente diminuir um pouquinho a quantidade de código, certo? Primeiro aspecto que a gente vai construir no projeto, para a gente chegar àquele resultado esperado, é fazer o seguinte: a gente vai criar aqui aquele menu que está retrátil lá no projeto final. Só que eu vou construir esse menu sem deixar ele retrátil e vou explicando para vocês aos pouquinhos como que a gente faz para obter aquele resultado, certo? Então, a primeira coisa, aqui no index.html, acima do cabeçalho, eu vou criar um elemento, né, um nav. Essa tag nav é mais uma das tags semânticas, assim como header, section, footer e main. Só que a nav especificamente é uma tag que a gente usa quando a gente vai criar áreas de navegação, certo? E aí o que são essas áreas de navegação? Geralmente o menu da página, o menu principal de navegação da página, é a tal área de navegação que a gente vai criar. Então, para a criação de menus, é uma prática muito comum que a gente faça o quê? A gente deixe cada item do menu dentro de um item de lista, certo? Então a gente usa uma lista não ordenada para organizar o menu e cada item desse menu fica dentro de um item de lista. Lista não ordenada a gente cria com o L, né? E aí cada item do menu, como eu falei para vocês, fica dentro de um LI. E aí aqui tem um ponto interessante, importante da gente observar. Cada item do menu, ele precisa ser um link que nos leva para algum local, certo? Então a gente vai usar uma tag A e colocar o texto daquele item dentro da tag A. Então vocês à primeira vista podem achar estranho, porém a estrutura é essa. É uma lista não ordenada. Dentro da lista não ordenada, cada item da lista vai ser um dos tópicos lá do nosso menu, ok? Eu vou criar aqui uma área para downloads, um link para downloads, e aqui vou fazer o seguinte: quando o usuário clicar nessa opção downloads, eu quero descer ele até essa seção aqui, ó, de ID área download, ou seja, clica lá em cima, o navegador desce até a seção para ele visualizar só aquele conteúdo. Como que eu faço? Aqui no link, no href, eu faço assim, ó, área download. Eu aponto o meu link para o ID do elemento para onde eu quero ir, certo? Então já tenho o primeiro item lá do meu menu. Eu vou criar um segundo. No segundo item, eu vou descer o meu usuário lá para a área de captura de tela, certo? Então, vou pegar aqui o ID desse elemento. E vou chamar aqui de screenshots, que são capturas de tela, né? Um nome bastante comum. E além desses dois itens, eu quero adicionar mais dois aqui. Vou copiar esses dois e duplicar aqui. Então vejam como é que fica a estrutura. Ó. Nav, o L, dentro de cada da UL, né, que é uma só, eu tenho vários LIs, que são esses itens da minha lista aqui. Os outros
dois últimos links, eu vou colocar links externos, certo? Ou seja, o usuário vai clicar e ele vai para outra página. Eu vou mandar ele direto lá para o site oficial mesmo do Visual Studio Code. Vou colocar aqui site oficial. E o último, vou mandar ele para a área de blog do site do VS Code. Blogs no plural. Vou chamar aqui de blog. Certo? Então, criei a área de navegação com o LIS. Qual que é o efeito que a gente tem lá no nosso navegador por enquanto? Ó, temos aqui, né, uma lista, inclusive com os tópicos aqui ao lado, mas ainda não é o que a gente espera visualizar. Né? A gente tem aí essa área, mas a aparência dela não é para ser essa. Vamos lá para o CSS para fazer os ajustes. Então, aqui no meu CSS, eu vou fazer isso no finalzinho, para que quando vocês forem observar no projeto, vocês saibam exatamente onde é que foi criado isso. Vou colocar aqui menu, deixar um comentário, né? E aqui dentro de menu eu vou colocar algumas regrinhas do CSS para a gente deixar a aparência daquele menu mais agradável. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o nav, que é esse elemento, né? É o elemento pai do menu. E aí nesse nav eu vou colocar uma cor de fundo, primeiramente. Vocês devem lembrar no exemplo que eu mostrei há pouco que a cor de fundo ela era cinza escuro. E agora a gente tem um menu já cinza escuro. Só que antes da gente definir essa cor, preciso fazer uma pequena alteração para vocês notarem como que isso funciona. Vou pegar aqui os meus nav, LIs. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando os LIs que estão dentro da UL que está dentro da nav, certo? Só os elementos internos. O que eu quero fazer? E por que eu tirei essa cor de fundo? Observem aqui. Deixa eu ver, não salvei o CSS? Não salvei. Observem aqui que a gente tem uns marcadores nesses itens. Vou mostrar para vocês como removê-los, certo? Então, para remover esses itens, eu faço assim, list style, tá? E aí eu coloco none. Eu posso usar tanto o list style, que ele é mais amplo, ele cobre mais de uma regra, não só a style, type, né? Mas cobre outras regras também, quanto eu posso ser mais específico e dizer, ó, eu quero só que o tipo de estilo da lista seja nenhum, tá? Nenhum. E aí vocês vão ver que ele oculta daqui, certo? Por isso que eu tirei a cor de fundo para vocês perceberem que aqueles marcadores iam sair com essa propriedade. Tá? Então, com a área de navegação, por enquanto a gente só precisa dessa propriedade, não tem nada de muito importante para a gente alterar. E vamos alterar também a lista, né? A lista como um todo, não só os itens que estão na lista, para que ela seja exibida de forma flexível e a gente consiga deixar, né, os elementos aí organizadinhos um separado do outro. Deixar aqui flexível, deixar em direção de coluna, e como a gente está em direção de coluna, né, o eixo principal vai ser o vertical. Se eu quiser centralizar na horizontal, eu uso o Align Items, né? Align Items Center, certo? Vamos observar como fica. Os meus itens estão centralizados aqui. Eu provavelmente vou querer deixar esses itens aqui em branco, mas a gente faz essa alteração agora também. Eu posso ser mais amplo, dizer o seguinte, ó, todo o texto que estiver dentro da área de navegação vai ter a cor branca. Posso fazer assim, tá? Qualquer texto dentro da área de navegação vai ser branco. Mas será que vai funcionar aqui? Não funciona pelo seguinte, ó. Os elementos que estão azuis ali no menu, eles são elementos do tipo A, são âncoras. E aí se vocês observarem lá no início do meu CSS, eu defini que as âncoras elas teriam a cor principal, que é aquele tom de azul lá. Então eu preciso de um seletor, né, na hora que eu for dizer, eu quero que esses elementos fiquem de outra cor, eu preciso de um seletor que seja mais específico do que esse aqui. E só dizer que todo o texto dentro do nav vai ser branco, não é mais específico do que dizer, os elementos do tipo A serão brancos. Então,
como que eu posso ser mais específico do que aquilo? Eu vou dizer assim, especificamente, que eu quero os elementos de dentro do Nav, que estão dentro de uma UL e dentro de uma LI, que sejam do tipo A. E aí eu consigo dizer exatamente, ó, só esses As, só elementos do tipo A que estejam dentro de uma LI, dentro de uma UL no elemento Nav, é que vão ser brancos, certo? Parece um pouquinho complexo, mas é só questão de priorizar, né? Qual é o seletor aqui que tem mais prioridade sobre os outros. E aí vejam que agora, né, agora está branco. O que mais que eu quero fazer? Eu queria adicionar um pouquinho de espaço entre esses elementos aqui, acima e abaixo de cada item desses, né, para a gente deixar eles um pouco mais folgados. Então, onde que eu posso aplicar isso? Posso aplicar aqui nesse LI, ó. Em cada elemento, vou colocar uma margem aqui. Lembrando aí que quando a gente usa só dois valores na margem, o primeiro valor ele pega em cima e embaixo. Eu vou colocar aqui 10 pixels só para a gente ter uma ideia. Então, ficam 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo de margem entre um elemento e o outro. Tá? E vamos colocar 0 à direita e esquerda, porque a gente não está tentando espaçar nada à direita e esquerda, então tanto faz. Né? Ó, vejam que a gente já tem um aspecto interessante. Né? Os elementos estão espaçados aqui suficientemente bem. Funcionam os links? Vamos observar. Clique em Screenshots. Sim, desceu. Se eu clicar aqui em Downloads, ele desce até a área de Downloads. Então, tudo jóia. Os links estão funcionando. O que a gente precisa fazer aqui agora? Nós temos já esse estilo. Né? Qual que é o próximo passo? Quando a gente estiver numa tela mais larga, vamos pensar aí, esse valor, né? Ponto de largura, qual vai ser o ponto? Isso aqui a gente chama de ponto de quebra do layout. Né? O ponto de quebra de um layout é algo que a gente tem que observar de acordo com o tipo de conteúdo que a gente está exibindo. Então, não tem uma regra que diz, coloque ponto de quebra em 600 pixels ou coloque ponto de quebra em 768 pixels. O que a gente vai tentar deduzir aqui é o seguinte, ó, se a gente pegar um dispositivo bem recente, tipo o iPhone X, vocês vão observar que ele tem 375 de largura. Tá? Se a gente pegar aqui o Pixel 2 XL, ele tem um pouco mais, 411 pixels. Se a gente pega um iPad, o iPad já tem 768 pixels de largura. O iPad já é bem largo. Então, entre 400 pixels e 768 pixels, tem um limbo aí, né? Tem alguns dispositivos que provavelmente não estão sendo cobertos aqui que devem ter uma resolução próxima disso. O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui bem no ponto de 600 pixels. E aí, para eu conseguir ficar fazendo essa movimentação de tamanho, né, aumentar tamanho, diminuir tamanho, eu vou usar o modo responsivo. Okay? No modo responsivo, eu posso puxar aqui a largura e a altura. Então, ó, o meu objetivo, eu estou pensando o seguinte, quando eu tiver num dispositivo que passe de 600 pixels de largura, eu já posso aplicar uma Media Query para quê? Para que esse menu aqui ele seja exibido em formato horizontal, porque se eu tenho bastante largura na tela, por que ficar ocupando a vertical, né? Vamos usar a horizontal, ok? Então, para fazer isso, o que a gente faz? Lá no nosso CSS, a gente vai ter como aplicar isso aqui, ó. Aqui abaixo dos elementos, não precisa necessariamente ser abaixo, tá? Mas de preferência eu prefiro deixar as minhas media queries depois de todas as regras que são básicas. E aí lembrando que a gente está trabalhando naquela abordagem que a gente chama de mobile first, que é primeiro a gente se preocupa com a aparência da página, né? A usabilidade da página num dispositivo móvel. E depois é que a gente vai pensar em como que essa página vai ficar quando a gente não estiver no dispositivo móvel, ok? Então, as media queries que a gente vai criar aqui, a media query, que na verdade é uma só, é uma media query que só vai ser aplicada caso o dispositivo tenha uma largura de pelo menos 600 pixels, ok? A gente pode utilizar outros tipos de regras, depois vocês confiram aqui nesse tutorial da MDN. E além da gente poder usar outros tipos de regras, a Media Query ela não precisa ser aplicada exatamente como eu vou fazer, que é usar a @media, né, dentro da folha de estilos e definir qual é a configuração que eu quero para depois aplicar os estilos. Você pode aplicar a Media Query diretamente no link do seu CSS.
Então você pode criar um arquivo de CSS que só vai ser aplicado em dispositivos de telas, nesse caso aqui, ó, de telas que tenham até 800 pixels de largura. Então você pode aplicar tanto no link do CSS, quanto você pode aplicar dentro da própria folha de estilos, ok? Então como que a gente vai fazer? No nosso projeto, eu vou definir aqui que a minha mídia, ela vai ser aplicada na seguinte situação, ó, onde a largura seja de no mínimo, a largura da tela seja de no mínimo 600 pixels. Isso aqui só acontece onde a largura for de no mínimo 600 pixels, ok? Para a gente ter uma ideia de como que isso funciona, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o body da página, colocar um background color gold. Não sei se isso aqui vai aparecer porque eu tenho elementos por cima, mas qual que é a ideia? Quando eu estiver numa tela de pelo menos 600 pixels de largura, esse estilo aqui vai ser aplicado ao corpo da página. Então eu sobreponho qualquer outro estilo que eu tenha anterior a esse. Faltou um N aqui. Vamos voltar lá. Olha lá. Essa cor de fundo aqui, ela só é aplicada em telas de pelo menos 600 pixels de largura. Ó. Eu estou aqui com 578 pixels de largura, se eu chego a 600, tá? Ele já fica amarelo. Então a Media Query ela funciona desse jeito. Quando o nosso critério é atendido, ela é aplicada. Okay? O que eu quero fazer é o seguinte, vamos pegar esse conteúdo aqui e deixar ele em formato de linha, certo? Aquele Flex Direction que a gente colocou column para ele ficar em formato de coluna, a gente vai usar agora o row para ele ficar em formato de linha. Okay? Então vamos voltar lá no nosso CSS e definir o seguinte, ó. No nosso nav, nosso elemento nav, a nossa lista não ordenada, que é a nossa UL, vejam que as configurações dela estão aqui, né? Na nossa UL, o Flex Direction, caso a gente tenha uma largura de pelo menos 600 pixels, ele vai ser row, ok? Então ele deixa de ser column, ele deixa de ser column aqui, para passar a ser row quando a gente tiver em pelo menos 600 pixels. Vamos observar como fica isso. Então vejam, ó, numa tela mais larga, 610 pixels, o conteúdo fica assim. Quando a gente vai para a tela menos larga, ele fica assim. Tá? Mas está faltando aí um pequeno detalhe que a gente deixar ele organizado aqui com espaçamento entre os elementos. E esse espaçamento aqui entre os elementos a gente pode aplicar da seguinte forma. Lá no nosso CSS, aqui nessa UL, eu posso dizer o seguinte. Peraí, eu estou em linha, né? Estou em linha, eu quero organizar os elementos na horizontal, com espaçamento entre um e outro, então não é o align items, é o justify content mesmo. Justify content, eu vou colocar aqui space evenly. Esse space evenly, o que ele faz? Ele coloca espaços iguais entre um elemento e outro. Okay? Então você vai ver, à esquerda do elemento vai ter um espaço que é igual ao espaço que tem à direita dele, que é igual ao espaço que tem à esquerda do próximo elemento e assim por diante, até o último elemento da lista. E aí a gente fica com essa aparência, ok? É isso aqui que a gente vai ter. Quando a gente tem uma tela menos larga, é esse efeito. Quando a gente tem uma tela mais larga, é esse efeito aqui, ok? Então a gente já viu como aplicar uma regra de estilo específica só num tamanho de tela específico. A gente pode ir um pouco além, né? Podemos pegar esse conteúdo aqui e deixar ele exibido também em formato de linha, para aproveitar a horizontal que a gente tem e aumentar um pouco essa imagem, né? Já que a página está mais larga aqui, a gente pode deixar essa imagem crescer um pouco mais. Então, como fazer isso? Aplicar regras de CSS para esses dois elementos quando a tela ficar mais larga. Lá no nosso CSS, aquela primeira área é a área de downloads, né? Então, eu vou chamar aqui de área download. Na área download, o conteúdo está sendo exibido em coluna. Quando tiver largo, eu quero que ele seja exibido em linha. Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? Flex Direction Row. Flex Direction Row. Então vocês vão ver que ó, o conteúdo já ficou exibido em linha agora. Quando você diminui a largura, ele volta a ficar em coluna. Quando você aumenta a largura, fica em linha. O próximo ponto é aproveitar um pouco mais dessa largura para essa imagem. E aqui
eu volto a fazer algo que a gente já estava fazendo antes, que era o quê? Selecionar lá a nossa área captura tela, capturar só a imagem, né? Selecionar só a imagem que está dentro dela. E aí eu vou definir o seguinte, ó, a largura dessa imagem ela vai ser de 80% da largura disponível quando a gente estiver numa tela mais larga. Ou vamos colocar um pouquinho menos? Acho que 80% é bastante coisa. Vou colocar uns 75%. Vamos lá dar uma olhada em como que ficou, né? Então aqui eu tenho 498 pixels de largura. Quando eu aumento aqui para 600 pixels, vejam que a imagem ela já dá um salto. Tá? Ela já começa a se basear agora na largura da tela e não mais no tamanho fixo que eu tinha pré-definido um pouco aqui acima. Olha. Defini 280 pixels de largura, porque a maioria dos dispositivos, inclusive o Pixel 2 XL, tem pouco mais de 400 pixels, a imagem ocupando 280 estava num tamanho interessante. Agora, com uma resolução maior, a partir de 600 pixels pelo menos, a gente tem um tamanho já mais interessante. Qual o problema de usar esse percentual aqui na imagem? Caso a largura da tela do usuário seja muito grande, como o tamanho da imagem vai ser baseada num percentual, pode ser que essa imagem comece a crescer além da resolução original dela. E isso é problemático para nós porque essa imagem ela pode ficar grande demais e começar a se distorcer. Então, para evitar esse problema, o que a gente pode fazer ainda é o seguinte: observar aqui nos nossos arquivos de imagem, vou dar uma olhada aqui qual é o nome? Home Screenshot, que é o nome da imagem. Ela tem 1239 pixels. Então eu vou definir lá no CSS que a largura máxima dela não pode ultrapassar esse tamanho de 1239 pixels. Então assim, mesmo que ela ocupe 75% da largura da tela, ok. Se o tamanho da tela for tão grande que o tamanho dela comece a ultrapassar 1239 pixels, isso não vai acontecer. Ela vai parar nessa largura máxima. Tá? É uma das formas da gente controlar que a nossa imagem perca a resolução. Bom, temos aqui uma página que ela já tem alguns aspectos que se adaptam, né, a um tamanho de tela diferente. Então, esse menu aqui ficou horizontal, o conteúdo aqui ficou horizontal e essa imagem aqui também ela cresce para acompanhar o tamanho da tela. O que a gente vai fazer ainda é adicionar aquela barra superior com um botãozinho para expandir o menu e ocultar o menu, certo? E aí, para construir aquela área, o que a gente vai fazer lá no nosso HTML é o seguinte. Lá no index, deixa eu fechar isso aqui. Lá no index eu vou criar uma div, tá? Criar uma div mesmo, não precisa ser uma section, não é nenhum tipo de elemento com uma semântica específica, então vou só criar uma div mesmo. Vou dar uma classe para diferenciar essa div das demais, chamar de navbar. Poderia dar um ID também, como só tem uma, mas também não tem nenhum problema em usar classe. O que a gente não deve é usar o mesmo ID para mais de um elemento, mas usar classes para um ou mais elementos não tem nenhum problema. O que eu estou colocando aqui, dentro dessa div, é um elemento do tipo i. Vocês devem lembrar que quando a gente trabalha com font awesome, geralmente a gente usa essa tag. Não que seja obrigatório, mas é uma recomendação na documentação da biblioteca. E esse ícone que eu estou carregando aqui é aquele ícone que dá o menuzinho que a gente chama de menu hambúrguer. Está aqui, disponível já para visualização. E eu vou fazer só alguns ajustes para ficar mais ou menos com essa aparência aqui. Deixar o fundo dele azul, jogar o ícone para o final, dar um espacinho e aumentar um pouquinho a fonte. Tem uma colinha desse CSS aqui na minha outra tela. E aí eu vou copiar isso aqui para a gente ter o mesmo efeito. Bem, aqui no CSS, o estilo dessa barra de navegação, eu vou deixar antes do elemento neve, já que ela aparece antes do elemento neve no HTML também. Né? E vou definir o seguinte, aquela barra de navegação, vou colocar uma altura para ela aqui de 48 pixels, que eu entendo que é uma altura já interessante.
Um detalhe que é importante também a gente se atentar é que elementos muito pequenos, né, quando a gente está principalmente numa tela móvel, né, de dispositivo móvel, eles já ficam difíceis de se clicar. E uma das recomendações que se faz, né, é bastante comum você ver autores e outros desenvolvedores falando sobre esse aspecto. A partir de 40 pixels, né, se você puder criar seus elementos com 40 pixels aí de largura e altura, já fica num tamanho que está bem bacana para o usuário conseguir clicar, né, tocar lá com o dedo. Eu vou colocar uma cor de fundo naquele elemento, que vai ser aquela cor principal, certo? Vai ficar aquele azul e tá aqui, né? E fazer alguns ajustes para esse elemento ele se organizar melhor lá na página. Primeiramente eu vou colocar ele branco. Vocês sabem, os ícones do Font Awesome eles são exibidos como texto, basicamente. Então eu vou colocar ele branco, vou colocar o tamanho da fonte que exibe ele em 25 pixels. E aí ele já tem um tamanho bacana aqui. E o que eu preciso agora é só organizar. O que eu quero é deixar ele centralizado em relação a essa barra, né, na vertical, e jogar ele aqui para o finalzinho. Para fazer isso, a gente pode usar Flex mesmo, né? Dá para usar e abusar dessa tecnologia, facilita muito a organização das coisas na tela. Vou deixar flexível, vocês sabem que o padrão do Flex é que os elementos sejam exibidos em linha, então a gente já vai ter o resultado esperado. Como a gente está numa linha, para centralizar o elemento na vertical, eu uso o que? O Align Items, né? Align Items Center. E eu quero que ele fique no canto direito. Para ficar no canto direito, em vez de centralizado na horizontal, eu vou usar o Justify Content. E no Justify Content, eu vou colocar Flex End, que é o fim, né? É final do nosso elemento flexível. Quando a gente está em uma linha, geralmente a ordem é da esquerda para a direita, então o final vai ficar no Flex End. Dá para mudar a ordem também, mas não é o caso, né? A gente vai trabalhar com a ordem padrão. Então aqui, ó, o elemento já ficou no canto. O que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho é colocar um espaçamento interno aqui, né? Colocar um espaçamento interno nesse elemento e aí o nosso botãozinho aqui de clique ele vai ser jogado um pouquinho mais para a esquerda. Então a gente pode fazer aqui, colocar um padding, né? Padding aqui nesse navbar. Vou colocar o seguinte, 0 de padding em cima e embaixo, ele já tem uma altura interessante, 48 pixels já está legal, não precisa limitar os elementos na vertical. E eu vou colocar 20 pixels, vou colocar 20 pixels de espaçamento na esquerda e na direita. Observem qual que é o efeito disso para o nosso elemento. Ó. Vou selecionar aqui o navbar e vejam que ele criou aqui, não vou conseguir levar o mouse, mas vejam que a esquerda e a direita do navbar tem um destaque em verde agora, que é o espaçamento que a gente criou. 20 pixels de espaçamento no canto direito, 20 pixels de espaçamento no canto esquerdo. E aí isso consequentemente faz com que o nosso i ele seja jogado um pouco mais para dentro da tela. Então já está aqui o nosso elemento, né? Ele já existe aqui. O que a gente precisa fazer é encontrar qual que é a configuração que a gente vai utilizar para que ele fique animado e como fazer isso acontecer. Então vamos observar aqui o seguinte, ó. Qual é o efeito de animação que a gente está gerando aqui no projeto final? A gente clica no elemento e aí vocês podem perceber que ó, a altura, parece que a altura do menu ela vai aumentando aos poucos. Ó. Ele vai crescendo. Né? Parece que ele está ali o tempo todo, mas ele está com o tamanho zerado e ele vai aumentando aos poucos. E como que a gente faz para reproduzir isso? Lá no nosso CSS. Vou trazer aqui para vocês no código. E aqui, no nosso elemento neve, qual que é o segredo? Ó? A gente vai colocar o tamanho dele, tamanho máximo. Tá? Se você trabalhar só com height, altura máxima, perdão, não é tamanho máximo. Se você trabalhar só com height, que é só altura, isso não vai funcionar na animação. Eu já tentei fazer com ele e vi que não dá certo. A gente precisa trabalhar só com altura máxima. Vou colocar a altura máxima 0, para que ele não seja exibido por padrão. Aí você pode ver que a área não foi exibida, mas o conteúdo está ali. Né?
Como é que eu faço para que o conteúdo não seja exibido quando a área não estiver disponível? Vocês podem observar que a área de navegação, ó, ela está com a altura zerada. Então ela não aparece, aquele fundo cinza não aparece. Mas os elementos da lista eles ficam saltando aqui para fora dela, mesmo sem ter espaço para serem exibidos. Vocês devem lembrar que eu usei uma propriedade assim, acho que há 2 semanas, que era a overflow. E eu vou usar só o overflow y. O que o overflow y faz? Ela controla só o conteúdo quando ele ultrapassa na vertical, quando ele ultrapassa os limites verticais do elemento. Então vou colocar o seguinte, ó, caso ultrapasse os limites verticais, ele vai ser escondido, ok? Então o comportamento padrão dessa minha área de navegação é para ser esse aqui, que vai ficar escondidinho, certo? Não quero que ele seja exibido. Vamos para uma tela um pouquinho mais larga. Tá, também não está sendo exibido na tela larga, então eu preciso criar uma forma de, ó, na tela mais estreita, né, o menu fica ocultado por padrão, e numa tela um pouquinho mais larga, ele já exibir aqui por padrão também. Está faltando a gente adicionar um detalhezinho lá no nosso CSS. Dentro da nossa Media Query, exatamente isso. Aqui dentro da nossa Media Query, fazer com que a área de navegação, que a gente deixou zerada de altura, ela tenha uma altura maior quando a gente tiver numa resolução mais larga. Então, vou colocar aqui esse neve, vou colocar até antes. Deixar a altura dela em... Bom, eu creio que 48 pixels no máximo de altura é suficiente. Mais ou menos o que a gente está usando na de cima também, né? Deixa eu conferir aqui. Sim, navbar tem 48 de altura. Então eu vou deixar que o menu também tenha no máximo 48 de altura. Vou salvar, atualizar aqui a página. Vamos ver numa resolução um pouquinho maior. Opa, ainda tem um problema aqui. Por que ele não está sendo exibido? Deixa eu ver. Estou com a altura aqui de 48. Mas por que ele não aparece? Qual que é o problema? CSS está salvo. Nossa nave está aqui. Ah tá, altura não, altura máxima. Né? Altura máxima. Eu tenho que sobrepor essa regra aqui. Porque eu disse que a altura máxima seria 0. Não adianta depois dizer que a altura vai ser 48. Mas se o máximo é 0. Então voltando no navegador. Ok, está aqui o nosso menu. Então quando a gente está numa largura maior, ele aparece. Quando a gente diminui um pouquinho a largura, ele desaparece. Agora o que a gente precisa fazer? Reverter aquela alteração que eu fiz, né? De deixar a altura zerada. Qual que seria a proposta? Quando clicar aqui nesse botão, fazer com que a altura desse nosso elemento que a gente zerou aumente para o suficiente para exibir o conteúdo. Então, uma forma de fazer isso seria o quê? A gente aplicar uma classe. E eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para manipular essa classe no JavaScript. Vou criar a seguinte situação. Ó. Eu vou dizer que nesse meu elemento nave, quando ela estiver com a classe, eu vou chamar de mostrar, tá? Quando esse elemento nave estiver com a classe mostrar, o max height dele vai passar a ser, vou colocar aqui 100% da área visível, né? Ou a gente pode usar também qualquer valor que seja no mínimo a altura que a gente precisa lá para o menu. Se eu colocar aqui que a altura máxima vai ser de 100% da área visível, significa o seguinte, que o meu menu pode ocupar até 100% da minha tela. Vou colocar 80, né? Vamos ser um pouquinho menos agressivo com esse valor, até porque a gente não vai precisar dele todo, mas só por causa do menu precisar crescer até um pouco mais do que a gente está prevendo. Então, ó, quando eu aplicar a classe mostrar no meu elemento nave, ele vai ficar com 80% da altura disponível, até 80% da altura disponível. Sem essa classe, ele fica zerado, ou seja, ele não aparece. Então, para a gente ver isso acontecendo, ó, lá no navegador, eu não tenho essa classe, o meu nave não aparece,
Mas se eu vir aqui e aplicar essa classe nele, eu posso fazer isso manualmente. Vem aqui no nav, coloco class, mostrar. Eu salvo aqui. Pronto. Quando eu aplico o mostrar, aí ele aparece. Então, se eu remover a classe, ele vai sumir. Se eu colocar a classe, ele vai aparecer. E aí o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, é automatizar esse processo utilizando algum recurso disponível. Qual o processo? Quando eu clicar nesse botão, a gente aplica a classe mostrar. Quando eu clicar novamente, a gente remove a classe mostrar. Quando a classe mostrar está aqui, o elemento aparece. Se eu remover a classe mostrar, vejam que ele vai desaparecer, ok? Então, como que eu posso automatizar isso? Usando JavaScript, no nosso caso, certo? E para aplicar JavaScript aqui nesse projeto, vocês já devem estar acostumados a criar projetos com JavaScript, mesmo que não especificamente para a web. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Dentro da pasta de Assets, eu vou criar uma pasta só para JavaScript, certo? E dentro dessa pasta só para JavaScript, eu vou criar um arquivo. Vou chamar de script.js, igual a gente já fez muitas outras vezes trabalhando com estrutura de dados e lógica de programação. Tá? Mas eu preciso fazer a ligação desse arquivo com a minha página. E vocês devem lembrar que eu sempre recomendo que vocês coloquem o script lá no finalzinho, para que o script seja carregado por último. Né? Aqui isso vai fazer bastante sentido, porque vocês vão observar o seguinte. O nosso script ele só precisa ser executado depois que a página for carregada. E principalmente depois que cada elemento da página for carregado, porque o que o nosso script vai fazer é justamente manipular alguns dos elementos da página. Então é importante que ele só venha depois desses elementos estarem todos prontos. Okay? Aqui no nosso script, para verificar se está tudo bem, eu recomendo que vocês sempre façam isso, pelo menos até ficarem práticos. Quando você fizer a ligação com o script, cria um alerta só para ver se a ligação está funcionando mesmo. Vai lá no navegador, ó, tá, olá mundo. Né? Outra forma de você verificar isso é vindo aqui em Sources. Ó. Quando você vem em Sources, tudo o que aparece aqui é só o que está sendo usado pela sua página. Se o seu arquivo de script aparecer na lista, então é um indicativo de que ele está sendo utilizado sim, então a ligação está correta, certo? Se ele não aparecer aqui é porque o link está errado, você colocou o endereço errado, fez alguma coisa do tipo. Como a gente vai trabalhar com JavaScript aqui, eu recomendo que vocês deixem o console aberto a partir de agora, para acompanhar se ocorrer algum erro de sintaxe, certo? Quando você escrever o seu script aí, se ocorrer algum erro de sintaxe, você vai ver o retorno aqui do lado. Então, qual que é a nossa tarefa aqui, gente? Identificar esse elemento para saber quando que alguém clicou nele e quando esse clique ocorrer, a gente procura esse outro elemento, que é esse nav aqui, e faz com que ele seja exibido. E aí, vocês devem lembrar a estratégia que a gente já criou no CSS, que foi definir a altura como zerada, sem classe, e quando a gente aplica a classe mostrar nesse elemento, aí a altura fica adequada para a gente conseguir exibir. Então, lá no JavaScript, como que a gente pode fazer isso? Ó, primeira coisa, vamos criar aqui duas constantes. Tá? Por que constantes? Porque são variáveis que não vão mudar de valor. Tá? São variáveis que sempre vão representar o mesmo elemento. Então, poderia criar var? Poderia, mas eu vou usar const porque fica claro para mim que essa variável que eu estou criando aqui, o valor dela não vai mudar, certo? Eu vou criar uma variável para representar esse elemento aqui da nossa página, certo? Como que eu faço para representar um elemento específico dentro de uma página? A gente vai fazer uso do que nós chamamos de DOM. Se vocês derem uma olhada aqui na referência do JavaScript, né? JavaScript básico lá no site da MDN, eles falam sobre DOM aqui em algum local. Deixa eu ver onde é que está. DOM, está aqui. O que é esse DOM, gente? O DOM ele é um modelo virtual, basicamente, né, falando assim para ficar simples de se entender. Ele é um modelo virtual que representa os elementos da página. E
Isso permite que você lide com os elementos que estão na sua página. Estou falando de imagens, de divs, de texto, como se eles fossem objetos de uma linguagem de programação. Então, quando eu crio um objeto usando JavaScript, por exemplo, eu consigo ir lá e alterar uma propriedade daquele objeto. Né? Imaginem lá um exemplo clássico. Tem lá o objeto aluno, aí você vai acessar o nome desse aluno e alterar o nome desse aluno. Da mesma forma, você pode acessar os elementos que estão aqui na página e alterar a propriedade desses elementos. Por exemplo, eu quero acessar o rodapé aqui e trocar a cor de fundo dele. Eu posso fazer isso aí usando o JavaScript, certo? E aí, por que usando JavaScript e não CSS? Porque o JavaScript me permite fazer isso de maneira programática, que é o que? É prever quando que eu quero que isso aconteça. Se eu fizer isso no CSS, eu tenho basicamente o estilo padrão, que é aplicado na página o tempo todo, e eu tenho o estilo que é aplicado em cima de uma media query, mas não é o caso. Eu quero aplicar uma regra específica no elemento quando um clique ocorrer, ou seja, tem um evento vinculado aqui. Né? Eu quero que o evento de clique ocorra e quando esse clique ocorrer, a gente executar alguma ação. Então, o JavaScript vai ser muito útil nesse tipo de situação. Bom, lá no nosso código, eu vou criar uma variável aqui para representar aquele botãozinho. Vou chamar aqui de botão menu, tá? Botão menu. E aí vou selecionar esse botão menu usando um recurso do JavaScript chamado document.querySelector. O que é esse document.querySelector? QuerySelector é uma função, você pode chamar de método também, que seleciona um elemento dentro do documento, certo? Ele seleciona um elemento dentro do documento. E como que eu faço para dizer qual elemento eu quero selecionar aqui? Você usa um seletor que você usaria no CSS. Então, é só a gente ir lá no CSS, fica simples da gente identificar. Aquele botãozinho, eu não tenho nenhum seletor para ele, mas é fácil da gente identificar. Eu tenho uma classe chamada navbar, né? Tem um elemento que tem uma classe navbar. E aí dentro desse elemento eu tenho um elemento do tipo i. Então é isso que eu quero. Eu quero o elemento do tipo i que está dentro de um elemento de classe navbar. Para fazer isso, a gente vem aqui e .navbar elemento i, certo? E aqui eu consigo selecionar aquele elemento especificamente. Como que eu testo se isso aqui deu certo? Se eu conseguir selecionar o elemento. Eu uso um console.log para imprimir, ou então, deixa eu explicar para vocês, mostrar para vocês de uma forma mais simples. Ó, criei a constante, ela está guardando o elemento que eu selecionei. Como que eu faço para verificar isso lá no console? Vou lá na página, ela já atualizou aqui automaticamente. Eu vou pedir aqui para acessar o botão menu, vendo? Dá um enter. E o que ele selecionou? Exatamente o mesmo elemento que a gente está tentando buscar. Então, ó, na variável botão menu ou constante botão menu, eu já tenho uma referência para esse elemento aqui. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. E, por exemplo, eu poderia alterar a cor dele. Né? Vamos fazer isso aqui para vocês verem como fazer. Como que funciona. Eu vou pegar aqui o botão menu. E aí, como ele é um elemento HTML, ele tem uma propriedade chamada style. Nessa propriedade style, ele tem uma color, tem uma propriedade chamada color. E aqui eu vou aplicar red, certo? Vamos ver se ele fica vermelho. Olha lá. Então consigo alterar as propriedades dos elementos HTML usando JavaScript. Né? Até agora nada de extraordinário porque eu não vinculei isso a nenhum evento específico, então não tem nada de muito bacana aqui. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou selecionar não só esse botão, mas eu vou selecionar também a área de navegação que a gente está ocultando, que é essa neve aqui. E aí, para selecionar essa neve, eu vou lá, fazer const, criar um neve, e aí fazer assim, document. Você pode usar query selector, ou você pode usar um desses get elements aqui. Ó. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, get element by id, ele seleciona o elemento pelo ID dele. Então você só consegue selecionar o elemento se ele tiver um ID. Esse get elements by class name,
ele pega um grupo de elementos que tenha o mesmo nome de classe, né? Ou pelo nome do elemento, ou pelo nome da tag, né? Dá para você selecionar de outras formas. O Query Selector, para quem conhece alguns seletores de CSS, vai ser provavelmente o mais utilizado, certo? Então, aqui ó, eu tenho um elemento neve, não é uma classe, não é classe neve, vocês podem ver que no CSS eu não usei ponto ó, no neve, então não precisa de ponto aqui, é só neve mesmo. Vamos ver se o neve foi selecionado corretamente lá no console. Sim, ó, tá aqui o nosso elemento. O que eu preciso fazer com o neve, gente? Eu preciso colocar aquela classe que a gente criou lá, a classe que mostra ele, que faz com que a altura dele vá para até 80% da altura da tela. Então isso, eu preciso adicionar a classe mostrar no meu elemento neve. Então, para adicionar uma classe, você pode fazer o seguinte, ó, pegar aqui o meu neve, aí chamar a lista de classes dele. Todo elemento vai ter uma lista de classes, tá? Você pode acessar a lista de classes dele. Eu vou falar assim, ó, eu quero adicionar a classe. Qual é o nome da classe? É a mostrar. Okay? Então, quando eu aplicar isso, vocês vão ver que a minha classe, a minha área de navegação, ela aparece. E aí a gente percebe aqui no HTML mesmo, ó, o mostrar está sendo aplicado aqui no meu HTML, mas e lá no arquivo? Tá? Será que tá? Não tá. Né? Eu não apliquei a classe aqui no HTML. Eu fiz com que o JavaScript aplicasse isso lá no navegador, na hora que a página já está sendo exibida. Ok? Só que a gente precisa agora vincular essa ação ao clique. Eu preciso fazer com que ele só aplique a classe aqui quando a gente clicar nesse botãozinho. Então, quando eu clicar aqui no botão menu, adiciona lá a classe mostrar no nosso neve. Então, como que eu faço para identificar que houve um clique nesse botão de menu aqui? Para identificar um clique, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho o botão menu, não quero alterar o estilo dele, eu fiz isso aqui só de exemplo. Eu posso usar isso aqui, ó, onClick. Isso aqui é um evento, certo? O onClick, ele é um evento. Então, aqui, com esse evento onClick, eu consigo definir o que eu quero que ocorra quando ocorrer um clique nesse meu elemento. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou atribuir uma função a ele. Geralmente a gente trabalha com funções, tá? Toda vez que a gente quer criar algum tipo de ação vinculada a um evento, a gente cria uma função para isso. Então, é uma função anônima, inclusive, vocês devem se lembrar, né? Daquelas funções anônimas. Ela pode ser declarada assim e pode ser declarada também como arrow function, que é essa sintaxe aqui, ó. É só colocar os parênteses e colocar aqui a flechinha apontando para as chaves. Pode ser dessa forma ou como estável. Eu vou deixar o arrow aqui porque é mais moderno, né? Tem se usado bastante, vocês vão ver muito disso na web. E para a gente saber que o clique ocorreu, eu vou dar um alerta. Vou colocar assim, ó, clicou, certo? Então, quando ocorrer um clique no botão menu, a gente executa uma função. O que essa função faz? Ela chama um alerta dizendo que o usuário clicou aqui. Vamos voltar lá. Ó, quando eu clico aqui, ele me diz, clicou, certo? Clico aqui, clicou. Isso indica que o evento que a gente criou está funcionando. A gente está conseguindo identificar que ocorreu o clique. O que a gente faz em seguida? Já que a gente chegou ao ponto de identificar o clique, quando ocorrer o clique, eu adiciono essa classe para mostrar o meu neve. Então vejam como ficou simples o meu código. Ó. Eu selecionei o botão e selecionei a área de navegação. Tenho dois elementos que eu quero controlar. Estão selecionados os dois. Aí eu digo que é o seguinte, quando ocorrer um clique no meu botão menu, eu executo uma função que faz o quê? Ela chama a minha área de navegação, vai lá na lista de classes dela e adiciona a classe mostrar. Qual é o efeito disso no navegador? Ó, vocês podem ver que a página ela carrega agora sem o nosso elemento, né? Ele não está visível, mas quando eu clico, ele aparece. Só que quando eu clico de novo,
ele não some. Por quê? Porque a nossa lógica ela diz exatamente isso. Ela diz que quando a gente clicar, a gente adiciona a classe. Eu não disse em nenhum momento que se eu clicar de novo eu quero remover a classe. E aí, eu tenho uma função aqui que faz esse trabalho para nós, porque essa coisa de adicionar classe e remover classe ela é muito comum em JavaScript. E aí a função que faz isso é a função toggle. O que é o toggle? Bom, o toggle é, se o valor já está lá, você remove. Se ele não estiver, você adiciona. Então é isso. Se ele não tiver com a classe mostrar, a gente adiciona a classe mostrar. Se ele já tiver, a gente remove. O toggle faz automaticamente. Daria para fazer com if else, né? A gente verificaria se ele já tem a classe mostrar, e aí se tivesse, a gente removeria. Mas com o toggle fica bem mais prático. Vejam como é que fica. Ó. Eu clico, aparece. Clico de novo, ele some. Então é isso. A gente está usando JavaScript aqui para exibir e ocultar um elemento. Ok? Vamos só deixar isso aqui um pouquinho mais suave, né? Fazer com que essa animação ocorra de forma mais suavizada. E também acho que faltou um pequeno detalhe, que é quando a gente está numa largura maior, eu não preciso desse menu aqui, né? Eu não preciso desse botão aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a transição lá ficar mais suave, e quando eu estiver numa largura maior, isso aqui não vai aparecer. Bom, esse é o script que a gente construiu para fazer aquele efeito do clique, né? E com o clique a gente exibiu ou não exibiu o menu. É uma introdução ao JavaScript, vocês vão ter bastante tempo para estudar isso, mas recomendo que vocês tentem executar outros tipos de ações na página. Existem outros eventos além do clique, né? Você pode tem evento para teclas, evento para quando você passa o mouse sobre um elemento ou tira o botão de cima de um elemento. Então, deem uma conferida em eventos do JavaScript e aí vocês vão conhecer as outras possibilidades. Vocês já sabem como selecionar um elemento, já sabem como se usa o evento de um elemento, seja de clique ou isso aqui vale para qualquer outro tipo de evento. E vocês sabem que isso vai implicar em a gente ter que executar uma função, e a função que você vai executar, isso aí vai ficar de acordo com o que você quer fazer, né? Como a gente tem uma linguagem de programação aqui, as possibilidades são muitas. Eu vou fechar esse arquivo de script para a gente só finalizar o nosso estilo agora. Então, ó, lá na nossa Media Query, quando a gente estiver numa tela mais larga, eu não quero mostrar aquela barra de navegação, não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, display none, né? Não vai exibir, a gente não vai exibir a nossa navbar. Vou voltar lá no navegador. E vocês podem ver, ó, estou numa tela mais larga, o navbar não aparece, eu volto para uma tela mais estreita, ele volta a aparecer. Só que falta a animaçãozinha daqui, né? A transição, na verdade. Aí para fazer essa transição, a gente faz da seguinte forma. Aqui, vocês devem lembrar alguma coisa de transitions ainda, né? A gente tem aqui ó, o estado padrão do elemento, max height, né? É 0. A altura máxima dele é 0, esse é o padrão, mas quando a gente aplica a classe mostrar, essa altura aumenta para até 80% da área útil, né? da altura útil da nossa página. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer que eu quero criar uma transição em que, caso o max height seja alterado, isso leve 0,5 segundos, certo? Então isso aqui vai fazer com que a animação ocorra dentro de um tempo, né, de 0,5 segundos. Vamos observar como que isso fica lá na página. Vejam lá. Eu clico, ele anima, clico novamente, ele fecha. Vocês vão ver que está travando um pouquinho, mas é porque eu estou gravando a tela. Quando vocês testarem nos dispositivos de vocês, provavelmente vocês vão ter um resultado bem mais fluido que isso. Ok? Então, ó, temos aí uma página com um layout aqui para dispositivos móveis, com menu retrátil, e quando a gente vai para uma tela mais larga, a gente tem um layout que se adapta melhor a esse tipo de tela, ok? Isso provavelmente a gente termina o nosso projeto aqui do site do VS Code. Com isso a gente viu
algumas das propriedades mais utilizadas da CSS. Com isso aqui já dá para construir muita coisa. E tivemos uma introdução aí ao JavaScript hoje, que é o que vai dar o caminho para a gente seguir com as próximas aulas nas próximas semanas, ok? Confiram a documentação aqui a respeito do JavaScript básico para entender como que funciona essa coisa de manipulação do DOM, né, que é esse modelo virtual para você programar em cima dos elementos da página, e deem uma conferida também em como que funcionam as Media Queries, ok? A gente se fala na próxima semana. Se tiverem alguma dúvida, mandem para mim, eu vou estar à disposição de vocês. Abração e se cuidem.